Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao estudo do que nós não lemos nos 10 mandamentos. Eu sou o professor Leandro e nós estamos aqui para reestudar, fazer perguntas e observar algumas coisas além do não, ok? E hoje o assunto é bem polêmico no meio cristão, porque nós vamos falar do 4º mandamento e existe muitos questionamentos aí, mas nós vamos ler a Bíblia, ok? E vamos tentar fazer algumas interpretações ou alguns levantamentos de visões aqui, e aí vocês digam o que vocês acharam, como é que vocês veem e aquilo que vocês entendem, ok? O objetivo aqui não é impor, beleza? Então vamos lá. O capítulo 20 de Êxodo, versículo 8, nós lemos o anterior, falando sobre o nome em vão, né? Então vamos falar agora sobre o sábado. E começa assim. Bom, novamente estou lendo na Bíblia Scotland e vou ler em algumas outras traduções aqui pelo próprio computador, ok? A física minha é Scotland, que eu estou usando para o estudo, tá? Para não divergir muito da maioria das pessoas aí. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus... 8. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. A primeira coisa que nós vamos verificar aqui é como começa. Bom, Deus está falando aqui novamente com o povo que saiu do Egito. Era uma massa de israelitas, a qual foi dada a promessa de libertar da escravidão, ok? Que estava com muito tempo de escravidão. Imagina que eles não estudavam. A maioria era analfabeto, ok? Muitas gerações ali passaram amassando tijolos. Não foram 400 anos, tá? Eles viveram bom tempo no Egito, gozando das riquezas do Egito. Cresceram e prosperaram. Porém, houve um tempo em que chegou um faraó que não os conhecia e escravizou. Então, os 400 anos que eles ficaram no Egito não foi 400 anos de escravidão. Então, eles passaram cerca de 200 e poucos anos lá, escravos. Bom, em 200 anos você tem bastante gerações aí, escravizadas. Então, você vê uma população totalmente ignorante, com um conhecimento totalmente deturpado, pois eles trabalhavam todos os dias. Um escravo não tem folga, nem de dia nem de hora. E quando Deus ele fala assim, lembra-te, o lembrar é uma coisa que não é negativa, é um pensamento positivo, pois era para eles trazer a memória. É o primeiro mandamento que reflete, que faz uma reflexão à memória daquilo que Deus fez. E é citado a criação do homem, a criação da terra, a criação de tudo o que tem aqui.
Falar que o sábado foi dado a lei de Moisés não é verdade, porque a gente também é só ir lá no princípio e nós verificamos aqui em Gênesis. Vamos lá, vamos ler de acordo com o que está o texto. O sábado ele foi dado no Éden, não é isso? Então aqui, ó, capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, Bereshit. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, então a ideia era para lembrar desse fato. Quando ele fala lembra-te do sábado, era para lembrar deste episódio. Não existia ainda o livro de Gênesis, ou existia. Alguns narradores e estudiosos judaicos e teólogos creem que o livro de Gênesis é um apanhado de textos, que foi juntados e algumas partes escritas e organizadas por Moisés. Alguns simplesmente falam que o livro foi escrito por Moisés. Mas tudo bem, essa questão não é tão importante. O fato é que eles tinham esse conhecimento da criação, porque era passada de geração para geração. E também tinha a prática da santificação. Agora, eu quero pegar um ponto aqui. Vamos voltar aqui em Êxodo 20. Eu não costumo ficar separando o texto com papelzinho, não, tá, pessoal? Eu puxo na hora aqui. Ele diz assim, ó. Lembra-te do sábado. Sábado, a palavra sábado é Shabat. O Shabat O Shabat, pessoal, ele tem uma etimologia interessante, porque alguns relacionam o Shabat com Shavat. Quer ver? Eu vou só dar uma olhadinha aqui para ver se eu não estou falando besteira. Shabat, etimologia, Etimologia. Opa, não é vídeo não. Digitei errado, digitei no... Bom, o santificar, pessoal, santo significa separado, ok? Separar. Como assim separar? A palavra Shvat significa, se não me falha a memória, cessar, quer ver? Shvat. Oh, meu pai do céu, não é isso aqui não? Shabat. Aqui, muito bem. A palavra Shabat é isso mesmo. Ela é relacionada com Shavat, que significa cessar. Então, o sábado é como se fosse pare. Uma ordem de para. Mas parar por quê? E olha que interessante que a Bíblia fala que Deus terminou a obra, não foi no 6º dia, foi no 7º. Isso é um ponto curioso aí que eu vou deixar em interrogação para que o pessoal questione. Ué, então ele continuou trabalhando no sábado, porque se você para no 7º e dá início se você para no 6º e dá início ao 7º descansando é uma coisa. Se você para no 7º e descansa no 7º santifica é outra. Concorda ou não? Eu vou deixar essa aí em aberto para vocês comentarem e me falarem aí o que vocês pensam. Vá pesquisar, ok? Então o Shabat significa cessar. Por que ele pediu para cessar? Bom, eu vou tentar me colocar naquela época.
Imagina que eu fosse um escravo, filho de netos e bisneto de escravos, analfabeto, um corpo praticamente todo debilitado, uma mente horrível, uns dentes nem deveria ter direito na boca. Faltava muito para a pessoa ter compreensão das coisas. Hoje a gente conversa com algumas pessoas aí que pouco entende a história ou compreende a história de uma forma manipulada, como foi manipulada na escola, né? Principalmente o pessoal aí que gosta de um comunisminho. Você não pode falar que a pessoa não tem letramento e que a pessoa é burra, que a pessoa ela estuda. Os comunistas estudam, tá? Desenvolvem intelectualidade. Para quem está acompanhando aí o livro do Peralva, que nós estamos narrando, veja só como esses caras estudavam. Então não é falta de estudo, você não pode chamar a pessoa de burra. Mas mesmo assim a pessoa não tem uma percepção da realidade de Deus. Por quê? Porque está desconectado dele. O comunismo é uma desconexão total de Deus. O comunismo não é uma ideologia política. É uma religião, ok, disfarçada de conceitos ideológicos que bane totalmente o cristianismo e o judaísmo do direito, praticamente, de existir. Como eles fazem isso? Ideologicamente no começo. Após infiltrado, é paredão. Certo? Agora, e se você discorda disso, você me perdoe, você vai ter que estudar bastante para entender o que eu estou dizendo. Agora um detalhe. Se Deus ele fala, pare, separe para mim, então ele está dando uma ordem ao povo que ele precisa de um momento só dele, Deus, para que o humano se dedique a ele. Se entregue a ele, converse com ele, faça tudo que for feito, fazer em nome, pelo amor, aos méritos, ao propósito e tudo relacionado a Deus. E veja, Deus ele não abençoou o homem, ele abençoou o sábado. Como é que se abençoa um dia? Um dia é uma criação? É uma criatura? Outra pergunta que eu vou deixar aí. Porque a palavra abençoar, nós já vimos anteriormente aí, que significa trazer boas novas, falar o bem, desejar a prosperidade. Isso é o significado de abençoar. Transferir produtividade, ser fecundo. Então o sábado ele tem que ser um dia próspero. Próspero para quê? Separado. Bom, de acordo com Gênesis. Próspero no clamor, no temor do Senhor. Essa era a ordem. Mas ele continua. E aí ele narra como deveria ser. Ele praticamente determina aqui, Deus, a escala de trabalho do pessoal. Então ele vai falar aqui as horas de trabalho percorrido. Então ele fala, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então toda atividade que a pessoa tinha que fazer tinha que ser feita ali, naquela data. Mas no sábado, ele deveria cessar. E não era só ele, até o animal. Então, por exemplo, a pessoa usa um boi no moinho, né? Ele não vai poder usar no sábado. Então é mais ou menos assim. E você recebeu uma visita na sua casa, e a visita é um estrangeiro, e ele não guarda o sábado. Se ele chegasse ali e começasse a trabalhar, ele não poderia. Por quê? Porque aquele dia, as pessoas daquele lar estariam voltadas para glorificar a Deus, santificar. Muito bem. A palavra trabalho pega um pouco aí, por quê? Porque antes Deus não mandou trabalhar. No Éden, Deus santifica, e você não vê ele mandando Adão santificar o sábado. Porém, a gente entende que
todos santificavam por exemplo ao Criador, porque Deus separou aquele dia, abençoou e provavelmente aquele dia, isso é interpretação, ok? Comporta outros tipos de narrativa, tudo bem, mas eu estou apenas aqui configurando uma. Então, se Deus ele vai lá, ele cessa a sua atividade de produção, sociedade de produção, tá? De criação, porque a manutenção continua sendo dada, a planta continua frutificando, amadurecendo o seu fruto, desbotando uma flor, e tudo isso vem de Deus. Só que a palavra trabalho não existe ali. Então, depois do Éden, vem a palavra trabalho. No hebraico, a palavra é melachá, ok? Trabalhos é melachot, né? Na Bíblia aqui fala trabalho. O correto é trabalho, no singular, melachá, ok? Então o melachá ele não existia no Éden, ele existe depois, né? E Deus fala para a pessoa que ela tem que trabalhar. Agora, vamos passar, eu sei que todo mundo tá, talvez aí o pessoal aí que não curte muito essa ideia do sábado aí, tá, mas Jesus curou e tal, beleza. Vamos lá para o capítulo de Marcos e depois o de João. Bom, teve um episódio aqui em que os discípulos estavam caminhando. Deixa eu ver por onde que eu começo aqui. Jesus, são necessitados, porém... Eu sei que está no capítulo 2 de Marcos. Achei. Versículo 23 de Marcos 2. Marcos foi o primeiro evangelho escrito, né? É o mais antigo, datado segundo o que consta aí nos estudos aí que a gente vê, né? Também não sei, não estava lá. Mas, se falaram, não tenho como conferir o papel, o desgaste, eu não tenho isso, mas o pessoal disse, então vamos lá. E aconteceu o quê? Passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? E ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Dá uma pausinha aqui. Veja só. Quando Davi está fugindo de Saul, ele estava morrendo de fome. Ele entrou no templo, tinha uma mesa, né, na entrada, na primeira parte do templo. Ficava o candelabro do lado esquerdo e uma mesa do lado direito. Chamava a mesa da proposição, que tinha 12 pães que eram preparados, se não me falha a memória, todos os dias. Eram colocados lá e depois retirados e trocados por outros novos. Esses 12 pães simbolizavam as 12 tribos, e era uma oferta que era dada, depois os sacerdotes comiam os pães, né? E não era lícito a ninguém comer, só ele. Só que ele estava numa situação fugindo da morte, precisava comer, estava com fome, precisava viver, e ele comeu, e ele não foi condenado. Onde está o problema aí? Não foi num sábado também, tá? Mas, de qualquer forma, também foi lei. Aonde está o detalhe aqui? Está o detalhe aqui, ó, na palavra necessidade. É isso que muitas vezes a pessoa não entendia e hoje não entende também. O que é um estado de necessidade? O que é necessidade? Então, vamos digitar aqui a palavra aqui, vamos procurar aqui. Vamos fazer junto. Eu não estava nem na pauta fazer isso daqui,
Necessidade, etimologia. Olha lá. Necessitas, ats id. Peraí que tem uma... eu não gosto... Aqui, origem da palavra é um site que eu gosto mais. Eu não gosto muito não do Aurélio. Olha lá. Do latim adequare. Origem da palavra, tal, necessidade. Tornar igual, ad, adequare, necessitas, compulsão, necessidade de atenção, necessário, inevitável, indispensável, sem volta, formado por nec, que é não, mais cedere, recuar, não ceder. Então, nec cedere significa sem volta, sem recuo, sem alternativas, ok? Muito bem, e aqui ó, eu vou casar com o tanque de Betesda. Vamos lá para João, já separei aqui, João já sei onde está. E vamos ler aqui. Depois disso havia uma festa entre... João capítulo 5, a partir do versículo 1, tá? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, já li, né? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Dá uma pausa aí. Então veja só. Tem gente que fala: Jesus curou no sábado. A pessoa nem leu. Deus curava no sábado. Aquela população estava ali todinha para ser curada e era sábado. E eles criam que um anjo descia ali e agitava as águas. Ora, se um anjo desce e agita as águas, é um trabalho ou não? Então, o anjo trabalha, o povo não. Mas o povo é curado no sábado. Sim? Então, o problema não é a cura no sábado. Aonde está o problema? Então, vamos lá. Continuando. Os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado e não te é lícito levar a cama. Olha onde está o problema. No transporte do móvel que ele estava carregando. Agora, era ou não era proibido levar a cama? O que vocês acham? Porque no Velho Testamento nós vemos alguns textos que realmente era proibido. Deus proibiu fazer algumas coisas. Proibiu, por exemplo, buscar maná no sábado. Então a pessoa tinha que separar duas cestas de maná, né? Era um tipo de um tupperware, que já era uma dose única, mas no sábado ele podia levar 2. Na sexta-feira ele pegava as 2 para comer no sábado. E não podia guardar de um dia para o outro, só na sexta-feira que podia. Se a pessoa guardasse da quinta para sexta, por exemplo, apodrecia. Então tem algumas coisas que você vê que Deus deixou a brecha para que o povo atentassem às formas. O problema é que nós somos detalhistas e a gente vai se apegando cada vez mais a ritual.
E os rituais, eles vão se institucionalizando, institucionaliza a nossa fé de uma certa forma, que chega uma hora que nós ficamos mais escravos dos métodos do que da essência. Qual é a essência do sábado? Qual deveria ser para os judeus? Separar para glorificar a Deus. Se glorificar a Deus significa que você tem que curar alguém, que a cura seja. Agora, imagina a pessoa que há 38 anos estava parada ali. Nunca ninguém atentou para essa pessoa o problema dela. E quando Jesus a cura, eles estão preocupados com o carregar de uma cama no sábado. Agora, vamos parar para colocar na cabeça daquele cidadão. A alegria dele de estar... Provavelmente, ele poderia já até estar saindo correndo. Jesus antecipou e falou, pega a cama e anda. Para não deixar ali, de repente, virar um entulho, atrapalhar o fluxo e tal. Pode ser? Sim, só que Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, ele queria esse resultado. Ele queria que os judeus, os fariseus, vissem o homem transportando a cama. Né? Para quê? Para levantar exatamente esse conceito. Qual é a maior necessidade para Deus ali? Ver um homem curado, feliz, indo para casa, sabendo que ele nunca mais vai precisar ser transportado por aquilo que estava o transportando, que a cama o transportava, porque ele era enfermo e agora ele não está mais, e ele está transportando. Provavelmente o maior prazer da vida dele seria andar carregando alguma coisa, e Deus realizou esse milagre num sábado. Imagina a pessoa que nunca jogou uma bola porque está paralítico, e num dia de sábado ela pega e é curada, e tem uma bola na frente dela, e ela sai chutando no sábado e quer brincar. A euforia, a alegria daquilo é diferente da pessoa que está fazendo uma mudança, por exemplo. Eu vou mudar, vou dessa casa para outra. Por quê? Porque ali é a sua obra. E no caso, na cura, a obra não era do paralítico. A obra era de Deus. Foi Deus que fez aquela obra. Foi Deus que operou aquele milagre por intermédio de Jesus. Então é uma coisa interessante. O problema é que dá confronto na visão. Tudo bem. Mas o judeu não aceita. Tudo bem, eu entendo. Mas a essência, agora para os judeus, qual é a essência do sábado? O que eu vejo normalmente, a impressão que eu tenho, conheço alguns judeus, ok? No sábado eles se fecham, se reúnem com a família, comemoram, louvam a Deus, é bonito, se confraternizam, tem a festa da sexta-feira, do jantar, o almoço do dia seguinte e o jantar do pôr do sol, porque eles guardam da forma no pôr do sol até o outro pôr do sol, não é a meia-noite, se alguns aí não sabem. E se uma pessoa está passando do lado de fora e quer participar da festividade, como é que ela vai saber se ela não for convidada? Deus, ele separa o povo e tranca para o resto do mundo, porque só um povo é que pode fazer isso, ou isso é para todos? Essa é uma outra pergunta que eu vou deixar aí. Vocês vão anotando as perguntas aí, depois vocês vão respondendo nos comentários, tá bom? E agora para o cristão. Mas Jesus aboliu o sábado. Olha aqui, não está escrito que ele aboliu. Ele está dizendo que a necessidade, ela faz a verdade, né? E continua, depois Jesus encontrou-o no templo e disse, eis que já está são, não peques mais. Provavelmente a doença dele era derivada de algum pecado que ele tinha, ou cometido, sei lá.
para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aqui provavelmente ele não foi caguetar, tá? Ele foi mais para glorificar mesmo ali. Olha, foi aquele que me curou, aquele senhor. Ele não foi um X9 aqui. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Bom, o livro de João traz assim, outros traz de um pouquinho diferente, mas de fato a cura acontecia no sábado com ou sem Jesus ali. Certo? E ele dá a resposta. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E ele coloca-se ali como filho de Deus. Para aqueles que não têm um bom entendimento aí, talvez, não que eu tenha, tá? Quando nós falamos, quando ele se coloca na posição de filho de Deus, ele não está se colocando na posição de filho de Adão. Porque a palavra Ben Adam significa filhos de Adão, humano. A palavra Ben Elohim significa filhos de Deus, e o ser humano não é filho de Deus na interpretação hebraica. Filho de Deus são anjos. O ser humano é filho de Adão, é uma parte interessante depois. E ele se afirma ali como filho de Deus, ou como se fosse anjos ou superior. E isso deu probleminha para ele, tá? Porque os judeus eles não aceitavam esse tipo de coisa, porque quando você fala que você é filho de Deus, você na verdade está se colocando num patamar acima da humanidade, que automaticamente lhe dá um status de Deus ou igual a Deus, ou um pouco superior, mas com muito poder, tanto faz. Ok? E aí prossegue. Agora nós temos aí a doutrina, desculpa tocar nesse assunto, católica, que traz no lugar do sábado o domingo na Bíblia. Porém, essa informação ela não tem muito valor escatológico. Porque você não pode pegar o autor de um livro, pegar um livro, mudar o que ele escreveu e falar, agora o livro é assim. Isso é... Qualquer livro que você fizer isso daí, você está fazendo algo que não é nem ético, né? Mas ela diz que Deus santificou o domingo, que guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Vou deixar aí também para vocês comentarem sobre isso. Agora, se é obrigatório guardar o sábado hoje ou não, eu vou fazer uma outra análise. Voltemos lá para aquele povo que trabalhava como escravo e agora precisa construir uma cidade. Quando você vai construir uma cidade, o povo no deserto, viajando, imagina que o trabalho não era muito fácil. E não tinha escola. Então provavelmente no sábado eles se reuniam para ouvir de Deus, falar de Deus, sacrifícios. Isso eles faziam diariamente, mas no sábado era um dia especial que renovava as forças. E não é só o sábado. Você pode ver que o sábado é no 7º, né? E o 7 tem um detalhe na Bíblia que tem muita coisa com 7 que são importantes. São 7 igrejas, 7 últimas pragas, 7 trombetas, 7 selos. Tem muita coisa com 7 ali na Bíblia. Então a gente percebe que há alguma coisa nesse 7 que torna-o especial, algo perfeito. E hoje nós não vivemos mais essa situação de escravidão. Tem pessoas que praticamente nem trabalham. O trabalho não causa um certo cansaço para que a pessoa descanse. Às vezes a pessoa até engorda no trabalho, porque não faz atividade física, né? O que será que eu não estou entendendo? Será que
eu estou guardando o sábado, fazendo tudo que Deus falou para Israel, eu estou fazendo, mas eu não estou trabalhando? O que é o trabalho? O que é o melachar? O que é descansar? Como é que eu vou descansar se eu não estou cansado? Será que eu não tenho que fazer algumas outras atividades durante a semana e eu não estou fazendo? E se eu fizer isso em outro dia, numa segunda, num domingo? Bom, cada juízo tem a sua sentença, que você tem que separar um tempo para Deus e cessar, isso é lei. Nós precisamos parar um pouco, esquecer um pouco o ritmo. Você que trabalha todo dia pensando no negócio, tem que fazer isso, faço aquilo. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, você está correndo atrás do seu ganha-pão, do seu lucro, da sua venda, da sua compra, disso, daquilo. Ei, Deus fala assim: Shavat, cesse, pare. Se não for num sábado, ainda que não seja num sábado, pare. Dedique para Deus. A Bíblia fala que é o sábado. Mas se você não parar, você vai se dar mal. O mundo te engole. Tenha um tempo de momento para Deus. Entregue tua família, teus pensamentos, tua vida. Medite na palavra. E siga. E não pode esquecer isso, porque o mandamento começa com lembra-te. É um dos únicos mandamentos que não começa com um não. Depois o próximo também começa com uma ordem imperativa. Mas lembra-te de cessar e santificar. Que Deus abençoe a cada um. Espero que tenha gostado do estudo de hoje. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Eu não quero que sejam obrigados a fazer nada e nem se sintam assim. E eu nem coloquei assim. Se eu coloquei, depois eu vou ouvir também para ver se eu fiz alguma imposição. Mas o fato é que nós precisamos estar conectados com Deus num momento de nossa vida. Um abraço, meus amigos. Se gostaram, divulgue o canal, deixe o like e que Deus abençoe as nossas famílias. Amém.